medo do que os outros pensam já te impediu de fazer o que é certo? Eu sou o Padre Paulo Olímpio e hoje, continuando a reflexão do Evangelho de Marcos 6, iremos ver Marcos 6, de 14 a 29. O Evangelho de hoje nos apresenta a trágica história da morte de João Batista. Herodes Antipas ouviu falar da fama de Jesus e, cheio de remorso, começou a pensar que João havia ressuscitado. Ele recorda como, por influência de Herodíades, sua esposa ilegítima, mandou prender João por denunciá-lo publicamente. No dia do aniversário de Herodes, sua enteada Salomé dança diante dos convidados e encanta o rei. Em um momento de embriaguez e vaidade, ele promete dar a ela o que ela quiser, até a metade do seu reino. E chegada por sua mãe, a jovem pede a cabeça de João Batista. Herodes, por medo de perder sua reputação diante dos convidados, não recusa e ordena a execução do profeta. Assim, João, o maior entre os nascidos de mulher, é decapitado em uma prisão, vítima da maldade e da covardia de um rei fraco. Este evangelho nos ensina uma lição fundamental. A covardia diante dos homens pode nos fazer perder a verdade de Deus. Herodes sabia que João Batista era um homem justo e santo, mas não teve coragem de contrariar a vontade de sua esposa e sua enteada. Quantas vezes nós também sabemos o que é certo, mas por medo da opinião dos outros ou de ser rejeitado, escolhemos o pecado. A história de Herodes contrasta diretamente com o testemunho dos santos e mártires da igreja, que não temeram a morte diante da perseguição. Preferiram a verdade, preferiram o Cristo. A igreja tem um longo histórico de homens e mulheres que, ao contrário de Herodes, que foi covarde, que preferiu agradar o mundo, escolheram a verdade a qualquer custo. Esses santos escolheram a verdade a qualquer custo. Podemos recordar figuras como São Tomás, São Tomás More, São Lourenço, Santa Cecília e muitos outros que não trocaram sua fé por conveniências humanas. João Batista é um desses exemplos. Ele não teve medo de denunciar o pecado, mesmo diante de um rei. Assim como ele, milhares de cristãos deram a vida ao longo dos séculos. São João Paulo II, ao falar sobre os mártires, afirmou: a verdade nunca pode ser traída. O martírio é o maior testemunho de fidelidade a Deus. Existem dois tipos de martírio. O martírio com sangue, aqueles que morreram para defender a fé. Existe o martírio branco, que seria o testemunho fiel hoje. O martírio branco é quando nós decidimos seguir a Cristo e somos rejeitados pelos outros. Quando decidimos ser fiel a Cristo e somos zombados nas praças, nas famílias, na cidade, na igreja, somos rejeitados. Isso se chama martírio branco. Somos chamados de bobos, ou de fantasiosos, ou de pessoas sem noção, ou de pessoas ultrapassadas. Isso se chama martírio branco. A rejeição do mundo e até mesmo daqueles que a gente ama. Vivemos um tempo onde a verdade é constantemente relativizada. Tudo pode. Eu acredito em Deus naquilo que eu acho que é bom para a minha vida. Muitas vezes as pessoas preferem o que é popular ao que é correto. Isso é próprio da vida adolescente. O adolescente, para manter-se num grupo, muitas vezes cede a algumas tentações. Um ser humano adulto, uma pessoa de fé batizado, não deveria ser assim.
Pelo contrário, deveria viver sua fé sem medo. Mas não é o que acontece. Na maioria das vezes, pessoas que se diz mesmo cristã são pessoas que, para agradar um bando, para agradar a maioria, cedem às tentações com medo da rejeição, com medo de ser considerado bobo, louco, louca, ou com medo de ser chamado de piedoso ou de bobo. Então, isso deve ser rejeitado pelo cristão. Aderir à vontade dos outros e não à vontade de Deus. O mundo ensina que devemos ser tolerantes com o pecado, mas João Batista nos ensina que a verdade precisa ser proclamada sem medo. O que é certo em todo lugar. O mundo ensina que devemos agradar a todos, mas Jesus nos ensina que só importa agradar a Deus. A covardia de Herodes é um reflexo do que vemos hoje. Quantos traem seus valores por medo do que os outros vão pensar? O que é que vão pensar de mim? Vou perder o carinho, o amor dos outros? No Catecismo da Igreja Católica, no número 1808, aprendemos que a virtude da fortaleza nos dá coragem para resistir às tentações e superar os medos. Sem ela, caímos na armadilha do respeito humano como Herodes. Pense nisso. O que você pode fazer hoje para viver sua fé de maneira autêntica e não depender da aprovação de ninguém, mas sim de Deus? Tenha coragem de ser cristão em todos os ambientes, no trabalho, na escola, nas redes sociais. Não tenha vergonha de defender sua verdade, que é a verdade de Cristo, que é Cristo. Não troque a verdade por conveniências humanas. Não deixe que o medo das críticas impeça você de viver segundo os valores do Evangelho. Seja fiel a Deus acima de tudo. João Batista preferiu morrer a negar a verdade, assim como muitos outros santos da igreja que foram mártires. Qual tem sido a postura diante das pressões do mundo? Quais têm sido as pressões que você tem sofrido? Pense nisso. Peça a Deus na oração a força. O próprio Cristo nos fala que é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria para falar o que devemos falar diante das perseguições. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos à Virgem Maria hoje que interceda para que possamos viver nossa fé de maneira autêntica. Vamos agradar a Deus e não ao mundo. Amém. Que Deus te abençoe, que assim seja.